Você já recebeu notícia que parecia o fim? Seja uma doença, um diagnóstico de uma doença incurável, um boleto impagável, o fim de um relacionamento? Creio que sim, né? Quem nunca de nós recebemos uma notícia dessas? Eu sou Sam Castro e vou contar para você hoje uma história da Bíblia que até na minha avaliação é pouco difundida. Ao menos eu nunca ouvi na igreja um pastor falar. Se alguém aqui ouviu, eu gostaria que escrevesse aí embaixo sobre essa história, que se trata do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que governou o sul de Israel. Ele passou por uma situação em que teve que pedir a Deus, clamar a Deus, e o caso dele foi resolvido em uma única noite. Interessante, né? Bom, então, o rei Ezequias, ele governou Israel por volta do século 8, 700 antes de Cristo. E era um rei que agradava muito a Deus. Na época, Israel estava dividida, né? O reino do norte era governado pelo rei Osés, cuja capital era Samaria, e no sul era esse rei Ezequias que eu acabei de falar. A questão é que, na época, o rei Ezequias ele foi ameaçado por um império muito temido na época, que era o império da Síria, sobretudo por ele ter se rebelado em não pagar o imposto que ele estava submetido. Cansado de pagar imposto, ele resolveu não pagar. E isso foi uma afronta muito grande. Então, o rei assírio mandou um mensageiro enviar uma carta bastante ameaçadora, né? E com afronta até ao Deus de Israel, né? O Deus vivo de Israel. Nessa carta ele ameaçava, né, praticamente destruir Israel por conta do delito do rei de não ter pago o imposto, né, o tributo combinado. Ele chegou até a pagar esse imposto em seguida, raspou o cofre do reino. Mesmo assim, o rei assírio recebeu esse dinheiro e desconsiderou, porque considerou isso um sinal de fraqueza. Então o rei Ezequias, o que é que ele fez? Em vez de ele se desesperar, ele foi ao templo, orou a Deus, se humilhou com um pano de saco, de estopa, pediu oração ao profeta Isaías, que em seguida respondeu-lhe que ele ficasse tranquilo, que nenhuma seta atingiria o povo de Israel. Veja que como Deus é maravilhoso, né? Ele tomou a guerra para si, porque o impossível é de Deus, né? Geralmente é de Deus. Quando o homem não pode, Deus toma para si, pessoalmente, como causa pessoal. E assim aconteceu. O rei Ezequias, enquanto ele foi descansar, nessa única noite, Deus enviou um anjo do céu e feriu nada menos que 185 mil soldados, armados até os dentes, de frente aos palácios de Israel. E foram exterminados com uma bomba atômica. E o fato que, né, ficou registrado como um dos maiores milagres do mundo antigo. Então, qual é a moral dessa história? A moral dessa história que fica para a gente é que o Deus que foi de Ezequias é o mesmo Deus de hoje. É o Deus do impossível. Então, o que é que agradou a Deus? O relacionamento de Ezequiel, a confiança dele, a fé que ele tinha. Ele não se desesperou, porque ele tinha uma confiança tão plena que ele entregou a causa de Israel para Deus. Quantos de nós, né, não confiamos totalmente em Deus, né? Nos desesperamos, nós perdemos noites de sono, porque não temos uma fé genuína. E como é que essa fé acontece? Como a própria Bíblia fala, é no ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, este é o segredo. Esse ouvir e ouvir a palavra de Deus é nada menos que o relacionamento com Ele. E não só o relacionamento, bem como a obediência. Então Deus só quer isso da gente, Ele só quer relacionamento e obediência. São palavras simples, porém nada fáceis, porque nós sempre tendemos a resolver, a satisfazer nossos desejos, né? Eu sei que não é fácil. Então, se você está passando, irmão, por essa situação, lembre-se, prostre-se, procure a Deus. Saiba que temos um Pai amoroso e que opera milagres. E esse mesmo milagre grandioso que Ele fez com o rei,
Por que Ele não faria conosco hoje? Não é verdade? Então, escreva aqui embaixo o desejo que você tem, o seu pedido para Deus. Se ele for financeiro, diga: Senhor, toma a frente da minha vida financeira. Se o seu for de saúde, escreva: Senhor, toma a frente da minha saúde, da minha situação atual. E peça isso em oração, todas as noites antes de dormir e ao amanhecer. E você verá o efeito na sequência, né? A fé genuína sendo aumentada a cada dia. Eu geralmente cito, né, dou como prazo você fazer isso durante 21 dias. Cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que precisa de mais tempo, aí você dobra. Mas tenha certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Faça isso. Ore pela manhã e antes de dormir com a passagem de Deus: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Algumas traduções dizem a destra fiel. Isaías 41, 7 e 10. Confira aí na sua Bíblia. Ok? Então, irmãos, um abraço a todos e que a paz de Deus esteja com vocês.